Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Sweet Tooth. Pois é, cara, dê uma olhada aí nessa série que saiu recentemente, aí, não tão recentemente assim, mas que saiu já faz pouco tempo na Netflix. E eu tô aqui dando meu parecer se eu gostei ou não nessa primeira parte do vídeo sem spoiler e mais pra frente do vídeo com spoiler, tá? Então vamos lá, vamos começar sem spoiler. O que eu achei de Sweet Tooth? Cara, maravilhoso, achei uma série muito legal. Não poderia deixar de ser, né? É uma história com o selo da Vertigo, o que eu acho sensacional, porque a Vertigo tem muita história boa pra contar, essa que é a verdade. E esse daqui é um caso clássico, cara, onde nós temos aqui uma história de pandemia, não poderia deixar de ser oportuno, né? Só que muito bem contada, cara, muito bem contada mesmo. Cara, eu achei maravilhoso e tem algumas similaridades também com uma outra obra que eu conheço, que é o The Last of Us. E, cara, tem realmente similaridades ali entre as duas obras, né? Eles têm algumas coisas meio parecidas, mas aqui a gente vai para um cenário um pouco mais fantasioso também. Não é só o lado científico da parada, mas também o lado mais fantasioso. Mas também tem outras características que se assemelham um pouco a essas duas obras, como, por exemplo, alguns personagens que poderiam facilmente ser do The Last of Us também aqui, em questão de quem são, né? O que aconteceu na vida deles também e tal. Talvez a brutalidade não seja forte aqui, não seja um ponto que aparenta, né, ser igual, porque eles pegaram bem mais leve aqui em várias cenas. E assim, basicamente o meu único ponto negativo que eu tenho a criticar nessa série é a vestimenta de alguns personagens, a aparência de alguns personagens, principalmente os personagens ali mais diferentes, né, porque realmente ficaram bem estranhos, cara, ficou parecendo uns cos-pobres ali, bem esquisitos, tá? Mas fora isso, de resto eu achei muito legal. É uma história muito bem contada em 8 episódios, conseguiram condensar muito bem nesses 8 episódios aí. É uma história bem empolgante de se acompanhar, personagens bem diferentes que estão fazendo cada um ali as suas coisas, eles têm o seu próprio núcleo narrativo e com o passar do tempo eles vão começando a se encontrar na história, né? Eu achei essa parada bem legal. E também tem uma questão de ter um narrador também falando algumas partes da história ali e algumas metáforas envolvendo também essas partes da história. Achei bem interessante também. Então ficou tudo bem bonitinho, sabe? A questão narrativa e tal. Eu achei bem legal. Só a minha única crítica mesmo é a questão de alguns personagens ali que ficaram bem visualmente mal feitos, tá ligado? Eu achei meio cos-pobre. Mas fora isso, de resto eu achei muito bom e vale a pena dar uma olhada assim com certeza, tá? Com certeza essa aqui é uma das séries que faz jus ao selo Vertigo porque é maravilhoso, é muito bom, tá? E agora falando com spoiler, o que eu achei, tá? Cara, a gente tem aqui uma história que, como eu falei, se assemelha bastante a The Last of Us em algumas coisas. Ou na verdade é o contrário, né? O The Last of Us que veio depois que se assemelha ao Sweet Tooth. Porque nós temos aqui um apocalipse, onde as pessoas estão morrendo por causa de algum tipo de vírus ou algum tipo de praga que está conhecido como flagelo, que está devastando a humanidade. Entretanto, nesse meio tempo também acontece uma outra coisa bizarra. Algumas crianças estão nascendo como se fossem meio animais, né? Eles são mesclas ali de humanos com, sei lá, com cervo, com zebra, com, sei lá, um gnu, qualquer coisa, sabe? As crianças estão nascendo como se fosse ali meio humano, meio bicho. Não são todos, são só alguns deles. E aí é bem louco, né? Porque basicamente o preconceito que as pessoas têm, o desespero que as pessoas têm em relação à pandemia, passa para essas crianças. Elas acabam sendo consideradas o motivo pelo qual está ocorrendo toda essa bagunça, né? E aí elas são perseguidas, massacradas ou usadas para algum experimento e tal, até para tentar descobrir também a cura. E cara, basicamente a gente tem aqui o personagem principal, que é o Gus. Ele é um híbrido, ele é uma espécie ali de humano com cervo. E a gente vê que a coisa não é só científica, né? Ele não é só um híbrido de espécie, mas também ele parece ter algum tipo de poder especial também. E a gente tem algumas amostras ali durante os episódios que ele consegue falar com animais, ele tem uma interação com a natureza, né? Que outros personagens não poderiam ter. E até uma cena interessante lá de uma projeção de um cervo na chuva, que ficou bem interessante, né? Eu achei bem inusitado isso daí. Então, assim, tem seus mistérios, vai dar vontade de ver também por causa desses mistérios. Mas a questão pandêmica também é muito legal, cara, porque a gente tem aqui alguns personagens que realmente lembram o The Last of Us. Acho que foi isso que me chamou mais a atenção, acho que é por isso que eu tô fazendo tanto essa analogia. Porque realmente eu senti que tem uma pegada de The Last of Us, apesar de ser mais leve, né? The Last of Us é bem mais brutal e tal.
Aqui eles deram uma boa leveza na ação, tem partes ali que claramente seriam mais brutais, talvez no quadrinho seja, porque eu não vi infelizmente, mas imagino que seja, principalmente a parte ali que o TJ tá atacando os caras com uma armadilha de urso, tá ligado? O cara tá batendo nos caras com uma armadilha de urso. Deve ser uma parada bem brutal, provavelmente, nos quadrinhos. Mano, muito legal. Inclusive, esse personagem do TJ ali, quem faz é o Nonso Anozie, acho que é assim que fala. Desculpa se eu estiver falando errado. Esse ator, ele já acompanha ele já há algum tempo, ele geralmente faz trabalhos mais de coadjuvante e tal, mas aqui ele ganha um destaque muito interessante. E ele tem até algumas similaridades no seu comportamento com o Joel, lá do The Last of Us, cara, porque realmente a gente vê aqui que ele é um cara que ele é bem amargurado, né? Aconteceram várias coisas ruins no seu passado, ele tem uma raiva, uma frustração muito grande ali, e ele acaba sendo mudado, no decorrer da jornada, né, pelo Gus. Então realmente tem alguma similaridade em certa parte com o The Last of Us que eu acabei de citar. E cara, tem vários personagens aqui que são muito irreverentes, são muito chamativos também. O próprio Gus, né, ele é um garoto mais inocente, apesar de estar ali num fim de mundo, né, praticamente. Mas ele é um personagem que passa bastante inocência, essa inocência acaba cativando os personagens à volta dele também, isso é bem legal. Também tem a questão aí o General Rabut, cara, ele é muito, cara, eu achei ele muito legal. Ele é um vilão caricato, né, aquele vilão que segue a cartilha do Detona Ralph, né, eu sou mal e isso é bom, nunca serei bom e isso não é mal. Basicamente ele segue essa cartilha aí à risca, né. E ele é bem legal, porque ele é um vilão assim, que ele não tem nenhum escrúpulo, tá ligado, ele não tem nenhum tipo de escrúpulo, ele ataca sem piedade, ele caça mesmo os híbridos, né, sem nenhum pudor. E ele com certeza tem ali uma grande revolta também por essas criaturas, né? Já que ali não é um período tão distante do momento inicial da pandemia. Então a gente tem ali vários personagens que viveram o início da tragédia, né? Então eles guardam muito rancor desse momento e alguns, obviamente, têm um grande preconceito com qualquer coisa que tenha acontecido ali de diferente junto com essa pandemia, como é o caso dos híbridos. Por falar em híbrido especificamente, eu queria criticar aqui um pouco a aparência de alguns deles, tá? Cara, é muito esquisito alguns, principalmente os que tem pelo, porque parece que eles fizeram assim, eles não tiveram um orçamento legal, tá ligado? É o que eu entendi, pelo menos visualmente. Eles não tiveram uma brecha muito legal financeira pra poder fazer esses personagens mais fantasiosos. Então eles acabaram usando o método do pós-pobre, que é o que tinha, né? Inclusive alguns personagens ali são bem parecidos com o Cats, né? Que também foi criticado muito nessa questão visual também. E cara, com certeza vários ali ficaram bem esquisitos. Especificamente que tem pelo, ficou bem estranho, tá? Outros também, mas esse grupo especificamente ficou mais estranho, assim, em questão de visual. Ficou realmente uma parada bem estranha. Mas, sinceramente, é o único ponto negativo real, assim, que eu tenho dessa série. Porque de resto, cara, ficou muito bom. A história ali do Gus, tentando ir atrás da mãe dele, foi uma parada muito legal. A gente vê durante o caminho o que aconteceu, como que funciona, né, a mente do TJ, porque ele não parece ser uma pessoa que quer lembrar do passado, principalmente na frente do Gus. E a gente descobre como é que é essa parada. Então, porra, muito legal. Essa parada aí também é muito legal. Tem a Ursa, né, a Bear, que, cara, ela também aparece ali, ela aparece mais breve, mas ela tem uma história também muito legal contada. E cara, todas as histórias são contadas em 8 episódios e ficam muito legais. Todas ficaram bem explicadinhas, sabe? Bem redondinho em 8 episódios. Eu achei isso genial. Já deve ter uma segunda temporada, eu não tô vendo nenhuma notícia a respeito enquanto tô gravando esse vídeo, mas eu imagino que já tenha uma segunda temporada já pra essa série, porque, cara, tem tudo pra dar certo. Pra mim deu muito certo. Eu não sei vocês aí, mas pra mim essa obra aí tem potencial pra continuar indo de boa, sabe? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon. Link na descrição, vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!